O estudo de hoje vai ser sobre as mensagens da colheita. E esse é um estudo que a Ancien Terry passou em 24 de outubro, em Fuji. O estudo não vai estar por completo aqui, por causa de tempo, mas grande parte do estudo eu vou poder desenvolver aqui. E no estudo, ela faz uma revisão das verdades a serem, que foram estabelecidas, né? E as verdades que nos abençoaram. Eu vou mudar aqui a posição um pouquinho só para ficar de frente. Desculpa, gente. Isso. As mensagens que nos abençoaram. E para fazer essa revisão, como nós chegamos a criar a linha da agricultura, porque ela fez essa revisão para chegar a como foi que se formatou, né, a linha da agricultura. Mas também fez um grande apanhado de toda a mensagem atualizada até aqui. Então, nós vamos olhar para 5 passagens das Escrituras. A primeira passagem é Mateus 14, 24. Mateus 14, 24 a 30. Se alguém, por favor, puder ler. Mateus 13, 24 a 30. Perdão, gente. Mateus 13, 24 a 30. Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler, Renilde. Sim, obrigada. Só um minutinho. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Isso. Então, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Então, essa primeira passagem, porque nós vamos usar 5 passagens bíblicas, mas essa primeira passagem, agora, a gente vai ver mais outras passagens similares, porém, a Ancien Terry, ela fala de evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos é a denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Tal grau de paralelismo relativo ao conteúdo, narrativa, linguagem e estrutura das frases somente pode ocorrer em uma literatura interdependente. Muitos estudiosos acreditam que esses evangelhos compartilham o mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si. Então, para a gente saber o que são evangelhos sinópticos. Então, essa foi a nossa primeira passagem.
E nós chegamos para a linha da agricultura, e a informação que nós podemos tirar dessa versão da parábola, qual seria? Nós sabemos que há um momento em que um servo vai semear a semente. Há uma semeadura. Com essa semeadura, haverá um desenvolvimento dessa semente. Então, aqui já está colocada a semente. Haverá um desenvolvimento dessa semente. Só abaixar aqui, porque está disparado aqui. Eu vou... E essa semente vai se tornar em um caule. E então, em algum tempo, né, vai se tornar numa árvore, e então nós teremos colheita. Não estamos lidando aqui com o trigo e o joio hoje, como parte dessa parábola. Estamos olhando apenas para o trigo. Mas isso é o primeiro estágio da nossa linha de agricultura. A segunda passagem que nós vamos ler agora é Marcos 4, 26 a 29. Se alguém puder ler. Vou ler, Renilde. Tá. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Isso. Essa é a nossa segunda passagem bíblica. Então, nós teremos também uma terceira agora. Uma terceira passagem bíblica. Essa terceira é Oséias 10, 11, 12 e 13. A Rose vai fazer o favor de colocar no chat também, se for mais fácil para as pessoas lerem. Oséias 10, 11, 12 e 13. Se puder ler, alguém? Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura de seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros com justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Isso. Agora... Isso, a gente foi isso. Isso. Então, aqui, a gente vê que Oséias está dizendo: semeai para vós em justiça, ceifai, colhei, segundo a misericórdia. Então, o semear, o início de tudo, nós vamos começar em justiça. Semear em justiça. Né? E colhei segundo a misericórdia. Então, nós vamos colher mais adiante, que seria nesse espaço aqui, né? Nós vamos fazer a colheita nessa dispensação em misericórdia. O campo, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova sobre vós. Então,
O que Oséias está trazendo para a gente aqui, dentro das passagens que nós já vimos até agora? O que nós estamos vendo? Essas passagens têm muita luz. Eu acho que você parou em sobre vós, Gabriela? Você leu 11, 12 e 13? Não, não li o 13. Ah, tá, por favor. Só um minutinho. Peraí, que eu saí daqui. Tá, eu posso ler aqui. O 13 Tá. é: lavraste a impiedade, cegastes a iniquidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Então, o que é dito aqui é que tem sido arado na maldade, colheu a iniquidade e comeu o fruto da mentira, porque isso é confiança no seu próprio caminho e na multidão dos seus homens poderosos. Essas passagens têm muita luz nelas, mas estamos apenas vislumbrando o que nós precisamos para criar essa linha hoje. Então, antes de tudo, antes de haver uma semeadura, o que tem que acontecer com o terreno? Alguém pode falar? Tem que arar o terreno. O terreno deve ser arado. Arar. Esse terreno deve ser arado. E por que nós aramos o terreno? Por que esse terreno deve ser arado? Para desfazer os torrões, porque os torrões precisam ser quebrados. Mas temos um arado e uma semeadura aqui. Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos realmente voltar depois a essa passagem, porque nós vamos semear em justiça e vamos colher em misericórdia. Isso é muito importante aqui. Nós vamos semear em justiça e colher em misericórdia. Agora, é uma passagem um pouquinho mais complicada, porque nós temos uma pontuação de ponto e vírgula, mas o propósito dessa passagem é uma repetição e ampliação. Uma vez que colhemos misericórdia, quando quebramos o terreno baldio, então, porque nós temos os torrões, antes disso nós temos um terreno não trabalhado, porque quando começa a arar, antes de arar, a gente já sabe da nossa linha que nós temos um terreno sem arar. Quando a gente fala das trevas, mas falando em agricultura, esse terreno não foi arado, esse terreno está com os torrões, né? É um terreno ainda socado, né? E nós precisamos, para poder plantar, para que possa germinar, para que seja um terreno bom para a semente, nós precisamos de tornar esse solo mais friável. Friável é quando o solo desmancha com facilidade nas mãos. Quem já plantou ou planta sabe como é. Quando você pega a terra, no solo, que ele escorre pelas suas mãos. Então, antes de semear, nós precisamos preparar esse solo, nós precisamos arar, né? E porque o solo precisa estar pronto para receber a semente. Você não pode semear em um solo virgem sem arar. Porque você não vai ter inclinação favorável para essa semente se desenvolver. A inclinação já é uma palavra mais técnica, né? Que inclinação se refere geralmente à condição física do solo, no que diz respeito ao crescimento das plantas. A inclinação favorável implica em boas condições para a germinação das sementes e proliferação das raízes, permitindo que as culturas prosperem. Então, nós temos semeando em justiça e colhendo em misericórdia.
quebrando o chão, porque tem que acontecer, para que possa essa semente germinar. E do que nós precisamos depois? Nós preparamos todo o terreno, nós jogamos a semente para que ela possa germinar. O que é necessário? Chuva. Chuva. Chuva, muito bem. Eu não consigo ver quem é que está falando, mas muito obrigada. Sim, nós precisamos da chuva. E então nós vamos para a passagem de Joel 2:23. Alguém pode ler, por favor? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então, que tipo de chuva que Deus vai dar, que Deus vai fazer chover? Deus vai fazer primeiro chover uma chuva temporã, que é uma chuva mais branda, né? Para que essa semente possa vir a germinar. E depois nós teremos a chuva serôdia, que já é uma chuva mais forte, né? Então, o que nós podemos ver quando nós falamos que são chuvas que Deus vai nos dar e nós vamos semear e colher, semear em justiça e colher misericórdia? Então, quer dizer que essas chuvas são chuvas de justiça. A chuva temporã e a chuva serôdia são chuvas de justiça. Deus vai fazer chover justiça sobre nós. Então, vamos terminar as passagens. Nós vamos ver Jeremias 4, 1-4. Eu mesma vou ler por questão de tempo, tá? Jeremias 4, 1-4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. A malícia das vossas obras ou a maldade de suas ações, né? Então, nós vimos aqui um aviso que está indo ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém. Para fazer o quê? Para quebrar o terreno, porque eles não poderão semear em torrões. E o que nós estamos fazendo no tempo da lavoura? Quando esse terreno é ainda virgem, é um terreno que está duro, que está em torrões, mas também que ele tem muitos espinhos, né? Tem matos com espinho. Vem com toda aquelas ideias pré-concebidas, toda a cultura, todo o conhecimento que como povo eles tiveram até então, que cada pessoa, pessoalmente falando, teve até então. Então, tem espinhos, e nós estamos prontos para semear. Então, prontos para semear, nós primeiro precisamos que haja essa limpeza, né? Mas a parábola, essa profecia, vai mudar os símbolos, que se chama semeadura. Porque ali está falando, nessa última passagem, está falando de circuncisão. A circuncisão é um símbolo de quê? A circuncisão é um
símbolo do batismo. Então, há uma citação no Espírito de Profecia, no Caminho a Cristo 67.1. Deixa eu colocar aqui para alguém. Eu vou ler também, porque eu estou tentando colocar aqui, mas não estou conseguindo. Mas tudo bem, eu vou ler aqui. Caminho a Cristo 67.1. A transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, é chamada na Bíblia de novo nascimento. Também é comparada com a germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Da mesma maneira, os que se convertem a Cristo devem, como crianças recém-nascidas, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo. Como a boa semente plantada no campo, eles devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que se chamarão carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61:3. Essas ilustrações extraídas da natureza nos ajudam a entender melhor as profundas verdades da vida espiritual. Então, nós vamos do natural para entender o espiritual. E o que esse parágrafo nos diz? É que a germinação da boa semente simboliza a conversão, a mudança de coração. Ellen White compara com a conversão, a mudança de coração, Ellen White compara com a conversão. Então, devemos crescer na estatura de homens e mulheres. Como Isaías diz, que devemos crescer como árvores de justiça. Vamos observar algumas coisas sobre essa linha. Como a semente germina, se desenvolve e se transforma em árvore de justiça, de retidão. Calma. Pela chuva. As mensagens, essas chuvas, tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia, elas são chuvas que vêm a nós através das mensagens, colocando essa linha voltada para o movimento, que esse é o propósito, lógico, né? Então, as chuvas são as mensagens que caem para nós. E essas mensagens, nós já temos sido advertidos pelo ancião Parminder de nós voltarmos àqueles estudos antigos, aqueles estudos, há estudos como ele próprio indicou, de nós voltarmos para nós entendermos melhor novamente, né? Voltarmos a esse entendimento. Primeiro são chuvas leves, foram chuvas leves, temporãs, o suficiente para trazer crescimento, e em seguida veio o propósito da chuva serôdia, amadurecer o fruto para a colheita. Então chove em dois estágios, mas os dois estágios de chuva são chuvas de justiça. E para todos que fizeram os estudos dos votos batismais, nós vemos que a palavra de Deus ela é inspirada e proveitosa para 4 coisas. Ela é inspirada e proveitosa para doutrina, e a doutrina nós podemos colocar como a primeira mensagem do anjo no tempo do fim. O que aqui nós podemos colocar aqui? Doutrina, como a primeira mensagem angélica no tempo do fim. E o que a doutrina vai fazer conosco? O que a doutrina fez conosco? A doutrina, ou vai fazer com quem a receba, né? A doutrina fez conosco a reprovação, a correção. Sim, nós fomos
e seremos repreendidos. Nós estamos sendo repreendidos? Nós estamos sendo repreendidos por todos aqueles espinhos e cardos em nossa vida que precisam ser removidos. Nós somos pecadores e nós vamos morrer. Então, nós precisamos tirar esses espinhos e cardos. Sendo corrigidos, essa correção, essa repreensão é uma necessidade. E depois, ainda voltando, né, nos estudos batismais, as quatro, como é que eu posso dizer? Eu disse que a palavra de Deus é proveitosa e inspirada para 4 coisas: doutrina, reprovação, instrução é a terceira coisa. Nós somos instruídos por essa chuva, nós somos instruídos em justiça. E essa instrução, toda essa chuva de ensinamentos, é para que nós possamos ser justos. E as justiças são quais? São as nossas justiças. São a doutrina, a repreensão, a correção e instrução. Instrução seria a quarta coisa, né, dentro da palavra de Deus que é proveitosa para a instrução. Em justiça, para que homens e mulheres de Deus possam ser perfeitos, completamente instruídos para toda boa obra. Então, a instrução em retidão vai nos dizer como pensar para que possamos nos comportar de acordo com a vontade e a justiça de Deus. E tudo isso acontece antes da colheita. Então, nós tivemos 5 passagens básicas que foram usadas para desenvolver essa linha da agricultura, e nós já estamos com a linha completa aqui, já mostrando o segundo advento. Ellen White nos diz que a lei dominical iniciará a chuva serôdia. Então, iniciará na chuva a chuva serôdia. E aqui nós vamos marcar 11/9. Seria já aqui na semente, porque a chuva serôdia é muito em cima. E seria 11. E, na verdade, se voltarmos a essa passagem de Joel, nos diz que seria o primeiro dia do primeiro mês. Essas são as mensagens que a gente via mais antigamente, né? O primeiro dia, alguns anos atrás, que também o ancião Parmeira falou que é válido nós voltarmos para esses entendimentos. Então, na verdade, se voltarmos a essa passagem de Joel, ele nos diria que é o primeiro dia do primeiro mês. Então, nós temos muitos simbolismos que podemos extrair dessas passagens. E nós passamos isso aqui numa visão geral, certo? Nós voltamos para Oséias 10:12, que diz: para vós mesmos em justiça. A leitura literal desse versículo é assim: para vós mesmos, para a justiça. E há uma pequena diferença. O exemplo que a anciã Terry usou ela falou do alimento dela, perguntou se sabiam qual era o alimento dela preferido. E falaram que era o pepino, alguém que passou uma semana com ela. Então, ela disse que ela, quando ela olha aqui para essa semente, o que ela vê? Vê do alimento preferido dela, ela vê pepino, semente de pepino. E então, ela desenvolveu dizendo assim: mas nós vamos colocar um exemplo, né, que sejam alimentos que nós gostamos também. Pode ser manga, pode ser abacate, o que for. Mas a gente vê aquela semente ali.
Então, o que a gente espera? A gente espera que a gente vai colher a mesma semente que a gente plantou, do mesmo pepino, talvez não um alimento que você comeu, você comprou a semente, mas você vai colocar uma sementinha aqui para você colher um pepino? Não. O desejo, quando nós plantamos, depois da terra arada, a terra ponta, quando semeado, é semeado várias sementes, porque nós esperamos colher vários pepinos, várias mangas, o que for que nós plantamos, né? Nós desejamos colher em fartura, né? De acordo com o espaço que nós temos, com a quantidade de semente que nós colocamos. Então, se nós semeamos por justiça, nós semeamos para obter algo. E nós estamos semeando aqui para as boas obras. Então, esse é o começo, a semeadura. Não é a chegada. E nós colhemos em misericórdia. O que isso significa? Que quando chegamos no fechamento da porta da graça, o que deveríamos ter ou ser? Deveríamos ser completamente equipados, preparados para todas as boas obras. E se não estivermos? E é tempo de colheita, é tempo da ceifa. O que... E se nós não estivermos prontos e é tempo da ceifa, o que não pode acontecer na colheita? Aquilo que nós tivemos por todo esse caminho aqui, que nós recebemos chuvas de justiça para desenvolver, agora aqui no tempo da colheita, não pode haver chuvas. Nós recebemos todas as mensagens aqui, nós fomos preparados, né? Nós estamos sendo reprovados e preparados. Então, no tempo da colheita, não pode acontecer chuva. Não deveria chover na colheita, colocamos assim. E o que acontece se chover na colheita? Alguém sabe? Alguém pode falar aí? O que acontece se chover no momento da colheita? Agora falando da agricultura mesmo. Eu acho que estraga os frutos. Sim, certamente. Obrigada. Estraga a colheita. A chuva está entre 11/9 e o fechamento da porta da graça. Sem chuva na colheita. Mas se não estivermos completamente equipados para todas as boas obras, e for a época da colheita, Deus vai colher em misericórdia. O que isso parece? Essa palavra misericórdia. Misericórdia é uma palavra hebraica que é muito difícil de encontrar a definição em inglês. É uma palavra, no inglês ela colocou ali para a gente, cassad, mas eu nem vou colocar a palavra em inglês aqui. E ela explicou que misericórdia aparece mais ou menos por volta de 245 vezes no Antigo Testamento. Às vezes traduzido como bondade amorosa, bondade misericordiosa, ou pena, piedade. Mas é a palavra que linguistas bíblicos dizem ser a palavra hebraica que mais se alinha com uma palavra do Novo Testamento grego. E essa palavra do Novo Testamento grego é ágape. E ágape quer dizer perfeição do amor. Um amor incondicional. Então, sabe-se que em grego há muitas palavras para amor. Ágape, que é a perfeição do amor, é um atributo de Deus, é o amor abnegado de Deus. Essa palavra misericórdia, às vezes, pode ser traduzida como amor, mas é uma palavra difícil de encontrar, uma equivalência para ela. Então, significa muito quando se diz que Deus colhe em misericórdia. Como é que aprendemos? Que temos
nessas dispensações, diferentes padrões. Nós temos Boston, Concord e Exeter. Nós temos eu posso colocar aqui, nós temos o aumento de conhecimento, a formalização da mensagem e um teste. E o que sabemos que acontece na colheita? Aumento de conhecimento, formalização da mensagem e um teste. Como é que esse aumento de conhecimento vem? Como chega até nós? Através das mensagens, através de mensagens. Mas não chove na colheita. Não temos chuva. O que temos? Na verdade, eu coloquei aqui, mas não deveria, né? Porque aqui não chove na colheita. Não deveria chover na colheita. Aqui na colheita, o que é que a gente sempre coloca que a representação na colheita, para colher, é o que a gente coloca? Uma foice. Uma foice. Nós temos uma foice. Através de mensagens, nós pegamos uma foice e essa foice ela é usada, a Bíblia também é colocada, né? Nós temos descrição da Bíblia como sendo uma espada de 2 gumes que corta o domingo nos 2 sentidos. Então, mesmo na colheita, nós estamos recebendo mensagens. Vamos para uma passagem de 1 Samuel. Antes de chegar nessa passagem de 1 Samuel, que eu já vou falar qual é para que vocês possam abrir. Eu acho que é 1 Samuel 12, 17. Mas, por enquanto, antes de chegar a essa passagem, nós vamos falar um pouquinho. Se alguém sabe da história de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8. Qual a história que traz em 1 Samuel, capítulo 8? Alguém se lembra? Quando o povo eles pedem um rei a Samuel. Exatamente. Obrigada. O povo pede um rei. E como que é essa aparência desse rei? Como que eles ungiram esse rei? Deus queria que eles tivessem um rei? Não, Deus não queria. Deus não queria, muito bem. Com outra palavra, me diga o que é um rei. Touro-Ápis? Sim, Touro-Ápis encaixa muito bem, mas eu queria uma palavra aqui. Uma palavra só para a gente colocar o rei seria o quê? O rei seria uma... Desculpa. Um governante? Uma liderança. Uma liderança, um governante, uma liderança, isso? E é apenas mais um passo, né? Do rei para um patriarca. De uma governança, de uma liderança, um patriarca. Os patriarcas já estavam mortos. Então, o povo pedia por um rei, porque todas as nações tinham um rei. E o povo achava que poderia fazer melhor. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos ter um rei do jeito cristão. Nós podemos ter um rei à maneira de Deus, à maneira de um Deus, né? Mas o que o profeta disse? O profeta disse, sem rei, sem cabeça patriarcal, sem liderança para a minha nação, para o meu povo. E o povo disse, não, é isso que nós queremos. Nós podemos fazer isso direito. Eles não estavam mudando de deuses, eles se colocaram assim, né? Nós não estamos mudando de deuses, nós só estamos dizendo, nós não queremos ser como os moabitas, e nós não queremos deixar de ser o povo de Deus, mas nós queremos ser o povo de Deus do nosso jeito, do jeito deles. Então, nós vamos agora para 1 Samuel 12, 17. Alguém pode ler, por favor? 1 Samuel 12, 17. Sim, Renilde, eu vou ler. Por favor. Não é agora o tempo da cega do trigo?
Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Isso. Então, o que significa ungir um rei ao invés do bom conselho de Deus e contra o bom senso de Samuel, que era o profeta da época? Eles queriam um rei ungido. O que Deus vai enviar nessa colheita para eles? Nessa desobediência, né? nessa vontade de fazer do jeito deles. Deus vai enviar trovões e chuvas. E nós sabemos que é terrível. Então, o que Deus vai fornecer na colheita são trovões e chuvas. Mesmo que não seja a hora. Esses trovões e chuvas vão ser como uma foice, vão cortar também. Então, quando Deus faz as coisas na sua misericórdia, quando você olha para outras passagens, o que Ele está fazendo, o que Ele está tentando, ajudando em tempos de necessidade. O que Ele está fazendo? O que Ele está ajudando em tempos de necessidade. Ele está resolvendo um problema. Quando Deus escolhe misericórdia, Ele está tentando resolver um problema. Qual é o problema? Bom, nós sabemos que nós temos a linha dos sacerdotes, que nós temos a linha dos levitas, 144 mil, e nós sabemos que nós, como já falamos, os 3 padrões, que é aumento de Boston, Concord de Exeter, aumento de conhecimento, formalização da mensagem e uma porta fechada. E este é um padrão repetitivo. Ele vai estar acontecendo em todas as dispensações para sacerdotes e levitas. Porque aqui nós estamos tratando dessas 2 linhas. Nós estamos tratando do trigo. Então, nós vamos ter, em todas as dispensações, essa mesma repetição de padrão, sistematicamente. Eu vou até não colocar aqui para a gente continuar aqui o que estamos, o raciocínio que estamos fazendo. Este é um padrão repetitivo em cada dispensação. Nós vemos com isso que em tempos de colheita, e a colheita acontece em todas essas linhas, e que nós temos formalização, então chove informação, chove mensagem, tem aumento de conhecimento, primeiro, né, e depois a formalização dessas mensagens. Nós sabemos que vai ter a colheita em misericórdia. Como é, então, que marcamos o nosso clamor da meia-noite? Nós sabemos que o clamor da meia-noite foi em 2018. E o clamor da meia-noite também é a formalização de uma mensagem que devia brilhar até o fim. O clamor da meia-noite é tudo o que nós precisamos, até o fim. E qual é o propósito do clamor da meia-noite? O que já aprendemos que é para nos purificar, que é para nos limpar, para tirar as arestas, os espinhos, os cardos. O clamor da meia-noite vem para nos mostrar. Igualdade. Né? E isso, o clamor da meia-noite, ele vem para nos mostrar, para deixar de lado os nossos ídolos e para mostrar o caráter de Deus. As pessoas têm adormecido, as pessoas estão dormindo. Os ídolos que deveriam ter sido arrancados aqui. Os espinhos, os cardos, e nós ainda os temos, as pessoas ainda os têm, nós não temos, podemos dizer não temos todos, mas ainda os temos,
estamos carregando em cada dispensação e chegamos ao clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é um despertar, é um acordar do povo de Deus. Porque existem ídolos que ainda carregamos e que precisam ser arrancados antes da colheita. Então, quando olhamos para essa passagem, em primeiro lugar, Samuel, Deus, vai enviar trovões e chuva na época da colheita, por causa do que eles não fizeram. O que eles fizeram? Como a Rose falou, eles criaram o touro ápice. Não fizeram eles quem é Saul? Ele é o melhor touro ápice. Qual foi as características que nós já aprendemos do touro ápice? Espírito de luta, masculino, corajoso, todas essas características que agora estão glorificando na época da colheita. Então, Deus novamente enviou trovões e chuvas, e quando Deus trovejou no Monte Sinai, como isso deixou as pessoas felizes? Não, eles disseram, não queremos ouvir isso, também difícil, vai nos matar. Quando Deus manda trovões e chuva na época da colheita, é um alerta, mas é também um lembrete terrível do que precisa ser feito, porque é tarde. E é isso que Deus faz em misericórdia. Em seu amor, ele vai enviar mensagens extras, porque o trabalho não foi feito antes da colheita. Então, sabemos que de 2019 a 2021, temos informações sobre o touro ápice, que temos informações sobre LGBTQ. E a coisa é essa, que os sacerdotes, nós nos tornamos sacerdotes, e qual é a característica, quais são as características dos sacerdotes? Nós devemos ser gananciosos, não ficarmos satisfeitos até estarmos despertos com a semelhança de Deus. Nós devemos querer sempre mais informações, mais estudos, mais instrução na justiça. Então, estamos felizes em obter qualquer informação que obtivermos dessa linha. O que é essa linha? O que são as linhas? As linhas nos trazem o feminismo radical. As linhas nos trazem o feminismo radical. Então, vamos pegar essa informação, vamos pegar a informação sobre o feminismo radical, e eu, infelizmente, apaguei a linha, mas se nós estivéssemos ainda com a linha dos levitas, o que está acontecendo no período de tempo de colheita? E qual foi o aumento de conhecimento nesse ano para todos nós? Onde Deus trovejou? Quais são as mensagens que foram difíceis de engolir esse ano? Alguém pode dizer? Quais foram as mensagens esse ano que foram difíceis de engolir para nós? Sexismo. Sim, mas vieram várias mensagens trazendo sexismo. Essas mensagens estão englobadas em estudos que foram passados para nós, pela Ancient Tess. Renilde, seria a nossa cultura também? Olha só, são as mensagens dos Vespers. Essas mensagens deste ano que foram difíceis de engolir. Se você achou difícil, se você acha desafiador, se nós achamos difícil, desafiadoras, era para ser. Deus está trovejando, dizendo, estou colhendo em misericórdia. Você ainda não conseguiu entender. Então, deixe
eu te dou mais do mesmo com detalhes extras, para que haja mensagens chegando da colheita. É Deus colhendo em misericórdia, em sua paciência que tem para com seu povo. E nós sabemos que o aumento de conhecimento, a formalização, os períodos de colheita, é Deus mostrando um problema que ele precisa resolver. Esse problema, nós poderíamos dizer que é dolorido. Saul foi um problema. É Toruápis. É o problema do patriarcado. As pessoas pensam que entendem, e é como informantes, não no espírito. Então, essas mensagens continuam chegando. O que vamos fazer é uma visão geral apenas das mensagens que temos recebido e que nós recebemos na colheita. Temos duas fontes de informação. Nós, com as duas linhas, as duas fontes de informação, as duas correntes de informação, nós tivemos o clamor da meia-noite. Na linha dos sacerdotes, estaria amadurecendo o fruto, mas o fruto não amadureceu. As boas obras não apareceram. Portanto, Deus tem que enviar mensagens extras para nos mudar. Então, no clamor da meia-noite, o que aprendemos? Foi a mensagem das duas correntes de informação. E a Anciã Terry explica que nos estudos lá em Fuji, eles estudaram, eles viram sobre as características, né, de Ulai. Eu acho que você vai tirar isso daqui. Ulai. E Dekel. Ulai e Dekel. Ulai, em Daniel 8, é o rio que vai para o mar de vidro, e o Idekel, em Daniel 10, é o rio que vai para o lago de fogo. Há uma mensagem que nós aprendemos na linha dos 144.000, que nos leva para o mar de vidro. E essa mensagem que nós recebemos é o feminismo radical. Vamos anotar algumas características do feminismo radical. Feministas radicais acreditam na reordenação da sociedade. E qual é o problema na sociedade? Que nós vimos tanto com a Ciantés, vimos nos estudos na escola, os últimos estudos têm trazido muito. Qual é o problema na sociedade, gente? Desigualdade? Sim, mas por conta de quê? Da nossa Cultura. Cultura, por conta da nossa cultura. O problema é cultura. Então, o feminismo radical, ele tem características. O feminismo radical, ele quer a abolição do patriarcado. E por quê? Qual é o problema do patriarcado? Sexismo. Já foi logo na raiz. Qual é o problema do patriarcado, né? É porque o patriarcado, ele cria a pior forma, mais longa, mais antiga de discriminação neste mundo, que é o sexismo. Muito obrigada. É o patriarcado que cria o sexismo, que é a forma mais antiga, fundamental de discriminação, e por isso abolir o patriarcado é uma necessidade muito forte. O feminismo radical também nos traz a objetificação, é contra, né?
é a abolição do patriarcado, posso colocar aqui também a abolição da objetificação da mulher. O que seria objetivar a mulher? Tornar a mulher um objeto. Isso. Tratar a mulher como um objeto. Sim, muito Ou bem. uma propriedade. Isso, ou uma propriedade. E nós temos exemplos, né? Nós tivemos embates, dificuldade grande, muitos deixaram o movimento por causa do problema com o dote, nós sabemos. Nós sabemos que deve haver entre nós ainda, espero que não, mas pode haver ainda entre nós, porque esses espinhos e cardos ainda carregamos. Sejamos sinceros conosco mesmo, vamos buscar descobrir o que é que ainda estamos carregando, pedindo a Deus ajuda e nos curvando a isso, para que nós possamos seguir, para ver a colheita de misericórdia, que nós também sejamos desses frutos e que nós possamos gerar frutos para serem colhidos em misericórdia. Mas nós temos o exemplo da objetificação da mulher com o dote, com a pornografia, com a prostituição. São exemplos fortes e que não nos isentam, né? Em nada nós devemos sempre buscar combater isso, abolir isso, enquanto entendendo que essa mensagem é a mensagem que nos leva para o caminho correto. Também o feminismo radical, ele desafia papéis de gênero. Desafia papéis de gênero. O que estão dizendo é que não há distinção, né? As culturas dizem que não há distinção entre os gêneros e nos papéis de gênero na sociedade. Isso aqui, para nós, significa a distinção sexual, acabar com a distinção sexual. Porque as diferenças entre homem e mulher é apenas as diferenças genitais, e elas não importam politicamente e socialmente. Então, essas diferenças não afetam nossos papéis de gênero. Não há diferença entre masculino e feminino, exceto por partes do corpo. Essa parte da mensagem, essa é parte da mensagem do feminismo radical, que desafia os papéis de gênero. A reordenação da sociedade, quando se fala em reordenar a sociedade, é porque o mundo inteiro, cada cultura, cada governo, cada sociedade é baseado no patriarcado. O patriarcado foi criado para discriminar as mulheres desde o início. E nós temos que mudar totalmente isso. O feminismo radical leva no caminho correto da informação. E sobre as mensagens daquele que vai para o caminho do rio de fogo. Aqui nós podemos ter o feminismo cultural. Vou colocar. Feminismo cultural. E o feminismo cultural acredita que existem diferenças entre homens e mulheres, que podem ser hereditárias ou genéticas, mas ainda é cultural. Então, antes de colocar isso aqui, é isso mesmo, tá certo. Então, o feminismo cultural acredita nas diferenças que possam ser hereditárias, e vou colocar aqui genética, ou culturais. Eu posso colocar aqui mesmo cultura, né? Cultura. Dentro do feminismo radical, temos essas duas partes.
O feminismo radical cultural, nessa parte cultural, ele acredita na essência da mulher. O que seria a essência da mulher que eles acreditam aqui? É o papel da mulher na sociedade, como mãe, como cuidadora do lar, Uhum. cuidadora Sim, dos... mas a feminista... Uhum. Desculpa, você quer continuar? Não, tá bom, já comecei. Tá. Pois é, mas a feminista cultural dirá que esses valores eles estão enraigados, que já estão ali há tanto tempo, que são apenas inatos. Eles não podem ser mudados. Então, o feminismo cultural acredita na essência feminina, que pode ser algo... Opa, caiu? Opa. Que pode ser algo... saiu aqui. Na essência feminina, que pode ser algo evolutivo, né? Mas que isso se desenvolveu e culturalmente isso não importa. Mas é a essência de uma mulher. São seus traços femininos. Essência poderia ser colocado também aqui como natureza. A essência da mulher, a natureza da mulher. Mas que isso não importa, né? Culturalmente, para elas, isso não faz diferença, né? As feministas culturais, elas acreditam que há diferença entre homens e mulheres, e por isso, neste movimento, nós aprendemos sobre as características do touro ápis, para sabermos que não são iguais, para sabermos que são iguais homens e mulheres, né? Não há diferenças a não ser as diferenças genitais. Olhamos para essas características, né, que seriam as características do touro ápis nos homens, que as feministas radicais acreditam que é assim. O homem é agressivo, competitivo, dominante, é autoridade. As mulheres, quaisquer pensamentos emocionais. Carinhosa, cooperativa, cuidadora. Você sempre tem a imagem da mulher como nutrindo, através do feminismo cultural. O feminismo cultural ensina que podemos alcançar a igualdade de gênero se abraçarmos as diferenças e trabalharmos com elas dentro da sociedade. Então, o feminismo cultural dirá que a essência, a natureza das mulheres é superior. Só precisamos colocar mais mulheres na sociedade e empoderá-las. Com as suas essências, a mulher trará equidade na sociedade. Eu estou vendo aqui, pelo horário, ainda tem bastante para eu continuar desse estudo. Acredito que devo parar aqui e dar continuidade ao estudo numa próxima oportunidade, porque acredito que vai ficar muito tarde, a não ser que seja um consenso que eu continue, mas pelo horário, acredito que eu deveria parar aqui. O que você me diz, Gabriel? Sim, Renilde, você teria mais 5 minutos. Mais 5 minutos? Então tá. Então vou continuar por mais 5 minutos. Então, para o feminismo cultural, a mulher já é superior, ela só precisa ser empoderada. E conectado a isso, nós temos o feminismo liberal. Nós temos o feminismo liberal. O feminismo liberal já diz que sim, existem diferenças, e essa essência feminina e outra essência masculina. E que tentar mudar teria que ser através mudar a sociedade teria que ser através da política, através das leis. E nós podemos fazer, somente assim nós poderemos fazer mudanças para além da cultura. Nós teríamos que fazer mudanças no governo. E bem como mudar as leis, né? O feminismo liberal usa a reforma política e legal dentro da estrutura de uma democracia liberal.
A igualdade no feminismo liberal, na democracia liberal, a igualdade dentro do feminismo liberal seria a democracia liberal, dentro dessa estrutura. Então, vai se trabalhar dentro de um sistema que já existe, não vai se mudar nada na sociedade, não vai mudar a sociedade, não vai mudar as coisas que já funcionam, não vai mudar o governo, só vamos criar leis dentro do que já existe. E aí, dentro ainda desse pensamento, nós temos o libertarianismo e depois nós temos direitos dos homens e assim segue o estudo. Mas, para eu dar continuidade e finalizar, eu vou deixar para a próxima apresentação. A gente fica até aqui com essa, vamos colocar assim, como a parte 1 do estudo, porque vale a pena nós continuarmos e aprofundarmos dentro desse estudo que vai trazer de uma forma muito, como está sendo feito aqui, delicada e explicativa, até nós chegarmos ao nosso momento aqui da colheita. Já deu para a gente entender que o momento é mais do que importante, a importância das mensagens de Vésperas. Nós estamos tendo continuidade nos estudos de Vésperas. Tivemos os estudos na escola aqui do Brasil. Depois de tanto tempo, Deus nos deu uma grande bênção, mais uma chuva de misericórdia através dos estudos com a Abigail e o Marcel. Tudo isso está gravado, muitas traduções feitas de estudos. Então, nós temos material de sobra. Nós não podemos dar nenhuma desculpa para não estudarmos, para não nos aprofundarmos. Eu paro por aqui, nós continuamos no próximo estudo e vamos fazer uma oração. Vou dar um minutinho se alguém quiser falar alguma coisa, porque o tempo já está bem extrapolado, mas se não, nós vamos finalizar com a oração. Bom, vamos orar. Quem puder se ajoelhar. Deus de misericórdia, de amor incondicional, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade maravilhosa que nos dás, fazendo com que nós tenhamos ainda chuvas, mensagens que estão nos trazendo, mensagens fortes, com trovões, que estão nos trazendo mais detalhes extra, mais informação. Somos muito agradecidos por isso e pedimos a vossa bênção sobre nós, que nós possamos ser mais fortes na busca do conhecimento de Ti, de conhecer o Teu caráter, a Tua vontade, a Tua justiça, não do nosso jeito, mas do jeito que Tens para nós, ensinando com piedade, com misericórdia, com justiça. Que possamos nos fortalecer através de cada estudo e buscar tempo de qualidade convosco, com os estudos, com as pessoas ao nosso redor que entendem, que buscam, que querem tirar todos esses espinhos, essas farpas, todas as ideias pré-concebidas, os ídolos, tudo aquilo que não deveria nos pertencer mais. Toda vaidade. Nós pedimos a vossa bênção sobre nós e sobre todos nesse movimento. Em nome e por amor de Jesus. Amém.